Quando a gente olha para o mercado de provedores de internet, sinceramente, vocês sofriam compra, né? O que acontecia nos últimos anos, né? Alguns anos atrás? Para expandir a sua base de clientes, era só lançar fibra num bairro novo que você ia recebendo ali novos clientes, tinha uma grande adesão. Já no processo atual, né, não adianta, você coloca, lança fibra, tem muitos bairros que vocês devem ter muita capacidade de atendimento, mas não tem cliente. Por quê? Porque já não funciona mais assim. Fibra ótica hoje se tornou algo como se fosse uma commodity, né? Tem várias opções. Então, tem alguns pontos que eu vou trazer para vocês aqui para conseguirem se diferenciar dos demais. Uma reflexão para todos, né? Todo mundo aqui entende que o comportamento do consumidor ele mudou. Antigamente ele tomava decisão de uma forma e hoje toma decisão de uma forma diferente. E aí onde eu quero chegar com isso, tá? Com o comportamento com o comportamento alterado, né? E cada vez o consumidor tendo mais fontes de acesso, uma das fontes que mais é utilizada pelo consumidor são sites de comparação, ou seja, um buscador da internet. É, Alguns aqui devem ter acesso ao Melhor Escolha. Tá? Então, quem atende regiões, cidades maiores, tem acesso ao Melhor Escolha. Quem atende algumas cidades, talvez de um porte menor, 50 mil habitantes, 30 mil habitantes, 10 mil habitantes, talvez o Melhor Escolha ele não esteja ali com comparação. Por quê? Porque o Melhor Escolha é uma plataforma da Claro. Então, não sei se vocês sabiam, mas a Claro, ela bolou esse marketplace para que ela pudesse influenciar o consumidor a comprar mais. Então, quando você digita melhor escolha, né, ou internet no Google, internet em Porto Alegre, né, internet em Curitiba, internet em São Paulo, internet em determinada região, o melhor escolha ele é sempre uma das opções que aparece, inclusive patrocinado. Quando você acessa, quais são as primeiras opções que aparecem? Sempre. A Claro. Então, a Claro, ela ordena, ela influencia o comportamento de compra do consumidor. E aí eu quero trazer um ponto para vocês aqui. Deem só uma olhada, né, em um período de 30 dias, como o tráfego, né, do melhorescolha.com, ele é relevante, tá? Então, quando fizemos essa análise, né, em 17 de julho de 2023, o tráfego orgânico do Melhor Escolha estavam, né, ali quase 900 mil acessos. Já o tráfego pago, né, então eles direcionando acessos para o tráfego pago, né, 60 mil pessoas acessavam ali pelo patrocinado. E esse site ele tem mais de 170 mil, né, links, backlinks aqui, para poderem direcionar essa busca, essa compra, enfim, para o site do provedor, o site da operadora, o site de quem de fato está ali anunciando dentro dessa plataforma. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Primeiro, insight, tá? Gente, tomem nota, importante. Qual é o volume de tráfego que tem no site de vocês? Analisem isso, tá? A Solintel, especificamente, tem um volume de tráfego muito alto. Então, são mais de 5 mil acessos, né, por mês no nosso site. Então, vocês terem um site que trabalhe com que, ao cliente acessar, a um consumidor acessar o seu site, faça com que ele tenha uma jornada de compra facilitada, vai ajudar muito para vocês terem sucesso e aumento das vendas especificamente. Se o site de vocês ele não comunica, da mesma forma que ele entra, ele sai. Então, queria trazer um insight para vocês aqui, referente ao melhor escolha, referente a essa forma de influenciar o consumidor a comprar, tá? Para quem não tem melhor escolha, digitem no Google, né, internet e o nome da sua cidade. Vamos falar que estou em Maringá nesse momento, né, mas sou de Londrina, então internet em Maringá. Vão aparecer ali alguns provedores de internet. Qual a posição que o seu provedor está aparecendo? O consumidor ele sempre vai olhar de cima para baixo, ou seja, ele vai visualizar quais as empresas que estão aparecendo primeiro
e vai, de fato, dar muita importância para a avaliação do Google que o seu provedor tem. O provedor tem uma avaliação 2.7, 2.8, 3.1 e o outro tem 4.5, 4.7, consequentemente, você já começa a perder, né, a primeira competição. Quando a gente fala de comportamento do consumidor, queria trazer alguns pontos aqui para vocês. Primeiro, acesso à informação. O consumidor, hoje, ele consegue facilmente chegar à informação. Seja uma informação correta, procedente, ou uma informação incorreta. Um cliente que reclama da sua internet, que reclama do seu provedor na internet, ele faz um barulho tremendo. Ele pode fazer com que inúmeras pessoas desistam de comprar o seu serviço. Então, é muito importante cuidar de toda forma como você está comunicando a imagem do seu provedor. Precisa estar atento. A influência das redes sociais é exatamente esse ponto. O consumidor ele vai entrar na sua rede social, ele vai entrar no seu site, ele vai procurar o Reclame Aqui, ele vai procurar diversos meios para entender como você está posicionado. Ou seja, se você não tem um bom posicionamento, consequentemente, você já começa a perder a corrida para o seu concorrente. Valorização de propósito. A sua empresa existe para quê? Então, não é só vender internet. Hoje, o propósito, as pessoas querem comprar daquela empresa que faz sentido. Um case bem legal, que não é de internet, mas trazer uma analogia para vocês, é como a CIMED vem se posicionando. A CIMED, ela teve um crescimento exponencial depois que ela começou a se posicionar. E uma empresa precisa se posicionar. O consumidor está mais exigente, ele quer comprar. Tem jovens que querem comprar sem falar com ninguém, querem clicar next, 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 colocar o cartão de crédito e comprar. Tem idosos que eles precisam do atendimento presencial. Tem empresas que vão precisar que você vá até ela para fazer o negócio, ou seja, você tem que atender em todos os canais, quando a gente fala de omnichannel. E a preocupação socioambiental. Eu vi que tem alguns colegas aqui do Rio Grande do Sul. Todo mundo está vendo como estão sendo afetados, né? A Solintel, ela está ajudando os provedores a se recompor e também agora, né? Inclusive para quem estiver aqui e ainda não teve acesso a essa informação, nós estamos ajudando os provedores a acessar o recurso do FUST, que foi liberado em caráter especial para os provedores do Rio Grande do Sul e vão ser avaliados primeiro do que os recursos liberados para outros provedores de outras regiões. Então, né, quem quiser saber mais sobre os recursos do FUST, entre em contato com a nossa equipe. Tem uma galera aqui da Solintel, né, com o Fundo Solintel, umas 4, 5 pessoas aqui. Entre em contato com eles, que a gente também pode estar ajudando aí vocês a acessarem esse recurso. Então, vocês precisam se preocupar, precisam mostrar que a empresa de vocês está ao lado da população, ao lado da sociedade. Perguntas aqui para entender o cliente. Então, partindo do ponto do princípio que o cliente tem acesso à informação, você também tem que ter acesso a informações para poder vender melhor, para poder conseguir chegar até ele. Isso tudo aqui que eu estou falando, gente, é marketing, tá? O marketing precisa entender se o seu cliente tem alguma necessidade especial. Como por onde ele prefere ser atendido. Acabei de dar o exemplo aqui de um idoso, de uma empresa, de um jovem gamer. Cada um quer ser atendido de uma forma. Qual que é o modelo jurídico e financeiro ideal para atender esse tipo de negócio? Corporativa é de uma forma, licitação é de outra, uma internet residencial é de outra. Então, precisa estar ciente de como que é o modelo jurídico e financeiro. Senão você bola uma solução incrível, só que não fecha a conta financeira ou, de fato, você não pode atender naquele formato, porque tem regulamentação para cumprir. Então, o marketing, ele é muito mais do que social media, é muito mais do que postar nas redes sociais. Então, esse é mais um ponto que eu quero trazer para vocês. Qual que é o potencial desse cliente? Eu estou trazendo esse cliente para a base. Eu posso expandir o meu contrato com ele? Posso trazer outros serviços para ele? Num primeiro momento, vou vender internet, mas daqui a pouco eu posso colocar um MVNO, né?
telefonia móvel, posso colocar uma telefonia fixa, posso colocar um serviço de streaming, posso colocar outro serviço que agregue valor. Por quê? Hoje, o plano mais vendido, qual que é o plano mais vendido de vocês aí? Coloquem aqui no chat enquanto eu vou falando. Como que esse cliente realiza compras? Ele compra por onde? Você precisa entender. E por onde passou antes de chegar aqui? Esse cara já foi cliente de quem? Como é que você pergunta para o seu cliente essas coisas? Olha lá, o mais barato, R$ 99,90, R$ 79,90, R$ 99,90. O Brasil ele tem inúmeras características, né? No Nordeste, o ticket médio ele está de R$ 20 a R$ 30 menor do que em outras regiões do país. Então, um caso aqui da Detel, né, que a Jéssica compartilhou aqui, é um caso muito real. Nossa, 99, R$ 100, 99. O que eu quero trazer, tá, gente? A maioria aqui, 99,90, tá? Então, quando a gente fala sobre ticket, como que eu consigo fazer esse cliente pagar mais? Esse é o grande X da questão, né? Todo mundo instaurou um mindset que o cliente só compra aquele serviço. Mas, na verdade, se você conseguir tangibilizar para ele a oferta que faz sentido, ele comprar um serviço com um ticket maior, ele vai inclinar para isso. Quero dar um exemplo. Se vocês analisarem a Vivo, a Claro e outras grandes operadoras, elas estão conseguindo aumentar o ticket médio através dos pacotes de streaming, através dos serviços que realmente agregam. Então, se vocês analisarem, por exemplo, HBO Max, analisarem Paramount e outros serviços, para assistir eu sou palmeirense, tá? Não me julguem por isso. Então, eu já sei que nosso time não tem mundial, então tem várias brincadeiras aqui. Mas estamos numa fase boa, né? Mas para assistir o Palmeiras contra o Liverpool do Uruguai, na Libertadores, eu precisei assinar o Paramount. Não ia passar em nenhum lugar. Então, aquilo ali fez com que eu pagasse uma mensalidade, eu não lembro se era de R$14,90 ou R$19,90 a mais. Eu tenho assinado todos os serviços de streaming. Então, só ali eu estou pagando R$ 100 a mais. E se o seu provedor facilitasse esse acesso? Então, só que a oferta tem que ser muito bem estruturada. Não adianta só colocar no portfólio e achar que vai vender. Então, precisa entender o cliente. Quando a gente fala do perfil ideal de cliente, gente, o que eu quero trazer para vocês aqui, tá? O ICP. Primeira coisa, precisa entender qual que é o LTV e o CAC, tá? O que é isso? Lifetime Value. Ou seja, dentro de um período de meses, quanto que esse cliente entregou para a minha empresa de recursos. Ou seja, um cliente que fica 12 meses com vocês e paga uma mensalidade de R$ 100, ele entrega R$ 1.200 para a empresa. Esse é o LTV. Quando eu falo de um custo de aquisição de cliente, quanto eu gasto para adquirir um cliente? Aí vai somar marketing, vai somar infraestrutura, vai somar alguns outros custos que vocês têm, todos, na verdade, que vocês tiverem para acessar o cliente. Então, quando você faz um LTV sobre CAC, você começa a entender alguns pontos. Primeiro, se o seu custo de aquisição é maior do que o LTV, já tem um problema. Já precisa entender melhor essa conta. Quais são os critérios que vocês vão segmentar a base? Isso aqui, gente, é para fazer com a base, tá? Ou seja, quais clientes têm maior potencial de crescimento? Então, quando eu olho para a minha base de clientes, quais são os clientes que eu posso aumentar a receita com eles? Quais clientes virariam defensores da marca? Ou seja, eu vou olhar lá. Quais são os clientes que eu tenho na minha base que estão há mais de 5 anos, 10 anos? Por que eles estão com vocês? Quais clientes ficariam mais tempo na sua base? Então, se você olhar os clientes que têm uma característica de 5, de 10 anos, e tem clientes que acabaram de entrar, e esses clientes têm uma característica semelhante ao de 5, 10 anos, o que você pode fazer para que esse cliente não saia da sua base, para que de fato ele percorra essa jornada e continue 5, 10 anos? Por quê? Quanto maior o LTV, mais sucesso vocês conseguiram alcançar em relação ao cliente. Ou seja, por quê? Teve mais receita ao longo do tempo e o custo de aquisição de cliente foi o mesmo.
ou se vocês tiveram algum custo para manter o cliente, ele é muito menor do que o custo de um novo cliente. E quais indicadores vocês precisam colocar aí no comercial, né, barra marketing? Então, primeiro ponto, taxa de conversão. Vou fazer uma ação PAP. Quantas casas foram visitadas? Foram visitadas 100 casas. Ok. Dessas 100 casas, conseguiram falar com quantos clientes? Conseguiram falar com 50. Ou seja, então a minha taxa de conversão de casas para número de pessoas que a gente conversou, 50%. Beleza. Desses 50%, quantos a gente conseguiu vender? Consegui vender em 10. Então, de topo de funil até a venda, eu consegui vender em 10. Beleza, são 10% do total. Quando eu começo a analisar toda a cadeia, né, do lead, a qualificação do marketing, a qualificação de vendas e o fechamento, eu vou ter uma taxa de conversão total na minha linha do tempo de vendas. Então, para quem não tem isso hoje, já é um puta ganho você colocar isso para rodar. Porque daí você vai começar a analisar como é que está hoje. Eu já vi muitas operações que o pessoal coloca o time em campo para fazer o PAP, e o time de vendas ele só volta com as vendas. Ele não volta com os dados dos 50 clientes que eles falaram. Isso é um problema. Por quê? Na hora que esses 50 clientes, eles podem ser trabalhados pelo time inbound, né? Pelo time que está dentro da sua base. E eles podem fazer essa venda no futuro. Então, eu quero trazer algumas perguntas aqui para você entender o cliente, né? Por onde o lead chegou ao time de vendas? Por onde ele passou antes de chegar para ser atendido pelo time de vendas? Os produtos e serviços que eu ofereço para os diferentes perfis de cliente são os mesmos e da mesma forma? Isso é um ponto importante, tá? Vocês vão ter vários perfis ideais de clientes dentro da base, não é um só. A forma de entrega é a mesma? A forma como você atende uma licitação, a forma como você atende um idoso e a forma como você atende uma conexão na área rural é a mesma? O potencial dele como cliente é diferente? Turma, esse conteúdo é 100% estratégico. Então, assim, o que eu estou colocando aqui, vocês vão receber esse conteúdo e vão ter que estudar, vão ter que colocar toda a galera envolvida na parte estratégica numa sala, começar a analisar dados e, de fato, tomarem decisões estratégicas com base nisso, tá? Não é um conteúdo para você sair aqui fazendo um post diferente nas redes sociais, um conteúdo estratégico, um conteúdo que vai permear por um longo prazo dentro da empresa de vocês. E aí eu quero trazer aqui um exemplo para vocês, tá? De um exercício, né? Como que vocês conseguiriam? Eu já trouxe várias perguntas aqui, mas é um exercício básico aqui que vocês conseguem fazer dentro da operação de vocês. Então, vocês vão receber esse link. Não vou passar esse exercício agora, porque senão a gente vai tomar muito tempo da nossa masterclass. Mas o que eu quero trazer aqui de estudo de caso, tá? Segundo a Marketo, né, que é um dos principais veículos de marketing e vendas, tá, de comunicação de marketing e vendas, quando você aumenta 10% na qualidade dos dados levantados, você consegue aumentar até 40% a chance de vender. Até agora, alguém aí notou o que a área comercial e de marketing de vocês mais precisa fazer? Coloca no chat aqui. Aqui, tem algumas colocações. Análise de números, pesquisas de entendimento, ouvir o cliente, pós-venda, trabalhar melhor os leads, levantar dados. Turma, é isso mesmo, tá? Ouvir o cliente. Perguntar. Se fosse para resumir em uma palavra, pergunte para o cliente. Faça perguntas para ele, não fale. Nós, né, eu como um vendedor aqui, falo muito isso para o meu time, a gente fala demais. A gente não precisa falar tanto, a gente tem que deixar o outro lado falar, a gente precisa perguntar. Então, né, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui, são 100 pessoas aqui acompanhando esse conteúdo e para nós isso é muito gratificante, mas
trazendo aqui o contexto novamente para esse exercício, meu cliente ideal é. Então, você vai escrever quais as características que tem esse cliente. Olhe para a sua base. Dentro da sua base, você tem mais famílias, você tem mais gamers, tem mais idosos, ou se você tiver os três, que vai ter os três, na verdade, qual que é o percentual de famílias internet que um pai ou uma mãe contrata para nutrir ali 3, 4 pessoas em uma casa? Internet que tem gamers, ou seja, vocês conseguem visualizar casas, né, domicílios, conexões que têm acesso, né, noturno, uma alta densidade de acesso noturno, algo nesse sentido, conseguem identificar, né, as casas que têm idosos. E aí você começa a entender. O seu cliente ideal o que ele quer resolver? Tem gente que só quer uma conexão à internet para os netos conectarem no final de semana. Tem gente que quer uma conexão à internet para trabalhar. Tem gente que quer uma conexão à internet para assistir um filme, um streaming, alguma coisa nesse sentido. Quais são os valores? O que esse cara valoriza? Às vezes vocês estão ofertando um monte de coisas, mas não está alcançando o que ele valoriza. Por que esse cara pode crescer dentro da minha base? E ele vai ser meu defensor, por quê? Tá? Então, eu recebi um recado aqui, turma, deixa eu só compartilhar com vocês aqui, ó. Para eu falar para vocês pegarem o e-book, clicando no link e mandando a mensagem. Quero meu e-book, que já está pré-definida. Então, meu time de marketing vai aqui deixar um link para vocês acessarem, e aí vocês vão colocar, quero meu e-book, tá? É isso, Gabi. Aí vocês vão acessar o material. Então, resumidamente, é isso aí. Quem sabe faz ao vivo aqui, né, turma? Então, vamos lá. Quando a gente fala de jornada de compra, o que primeiro aparece? Um fluxo linear, dessa forma. Mapeamento, prospecção, qualificação, negociação e fechamento. Então, a gente vai lá estudar o cliente, vamos prospectar de forma absurda, vamos qualificar uma grande quantidade ali, negociar com uma outra e fechar. Começo batendo em 100 casas, fecho com 10. Então, esse é um fluxo linear. Só que não é assim que acontece, né? Existe um fluxo não linear que é o fluxo verdadeiro de compra. Primeiro, cada um de vocês está aqui por um motivo. E vocês entenderam o seguinte: na medida que o nosso marketing fez a divulgação desse conteúdo, vocês se perguntaram, por que isso é importante? Por que eu vou dedicar 45 minutos, 1 hora do meu tempo valioso, com um monte de coisas para fazer, um monte de coisas atrasadas, com um monte de problemas, para ouvir um cara falar sobre marketing e vendas? Então, por que isso é importante? Então, entenderam, faz algum sentido para o dia a dia de vocês. Já responde a segunda informação. Isso faz sentido no seu cenário. As coisas que estão sendo compartilhadas aqui fazem sentido para vocês. E aí, dentro disso, como que você aplica na sua realidade? Você deve estar pensando, esse cara é louco, está falando para fazer um monte de perguntas, ele não entende aqui que na minha cidade não funciona assim e tudo mais. No primeiro momento, gente, a gente sempre vai resistir, mas tentem, pratiquem, não precisa fazer com a base inteira, façam com 10 clientes, comecem com 10, depois você estende, se der certo para a base. E se não der, pode me procurar, tem meu contato, eu vou deixar meu contato aqui ao final da apresentação, para quem quiser falar comigo, fique à vontade. E será que vai ser um bom negócio? Né? Aqui, ao final do conteúdo, nós vamos apresentar aqui o nosso novo curso. Né? Então, em um slide, vou falar para vocês, todo o conteúdo vocês vão levar aqui de forma gratuita, ninguém é obrigado a participar do curso, mas vocês vão pensar, será que é um bom negócio? Só que o que acontece? Às vezes você está aqui no será que é um bom negócio? Você volta lá no isso faz sentido no meu cenário? Não é linear. O cara ele está tomando a decisão de compra, ele está assinando o contrato, ele recebe uma ligação, ele desconecta. Se você está vendendo pelo WhatsApp, o cara, porventura, aconteceu algum problema, ele para de te responder, volta a te responder daqui 2 dias, começando quase toda a jornada do zero de novo. Então, esse é um ponto que é importante colocar dentro da jornada de compra para todo mundo aqui ter ciência. Quando a gente fala de negócios, né, antigamente, o transacional, o que é isso? Era focado na transação. Então, eu só queria que o cara comprasse.
Hoje, o modelo de vendas, o modelo de marketing de vendas, ele é focado na relação transacional. Eu capturava o valor do cliente, monetizava a qualquer custo, tentando vender um plano de internet a qualquer custo, mensurava atividades, por quantas ligações foram feitas, quanto isso foi feito e tudo mais. É uma estrutura de máquina de vendas, é uma jornada única, então eu vendo igual para todo mundo, né? E eu só tenho que ofertar o mesmo produto várias vezes para a pessoa que uma hora ela vai aderir. Quando eu olho para o ponto de vista relacional, né, eu entrego valor para o cliente, eu faço uma retenção orientada ao lifetime value, ou seja, eu sempre estou procurando manter o cliente dentro da base, entregando valor para ele. Eu mensuro os resultados, então eu analiso, né, quais estão sendo o resultado de cada atividade. Eu coloco um ecossistema de vendas, eu vou mostrar para vocês aqui o ecossistema de vendas, e eu plugo novos produtos dentro da audiência. Então, quando eu começo a falar da Solintel, alguns aqui já vão entender. Tem inúmeros produtos que vocês têm contratados com a gente. Quando eu começo a falar de novos produtos, sempre estamos lançando coisas novas para conseguir plugar na realidade de vocês. Então, vou trazer um exemplo aqui, né? Estou olhando para a tela aqui do lado de novo, falando do Gustavo. O Gustavo, a GlobalNet, né? Eles são clientes nossos de diversos produtos e vários outros aqui também, né? E a Janaína mais cedo aí também. Agora acho que fechou a câmera. Ela estava dirigindo. Cuidado, hein, Janaína? Tem um monte de gente dirigindo aí, gente. Cuidado, hein? Vamos bater o carro aí e colocar a culpa no Carlos. Mas, olha lá. Mas tudo bem, Jana. São vários produtos contratados com a gente. E como que a gente faz esse processo? Né? Eu que já visitei alguns desses provedores, já fui lá visitar a operação da Jana, já fui visitar a operação do Gustavo. Nós criamos novos produtos com base na necessidade de vocês, perguntando como é que a gente pode ajudar. E aí nós conseguimos criar novos produtos e fazer com que a nossa relação sobressaia a transação do negócio. Quando a gente fala de single channel, né, para omnichannel, que é uma evolução dos negócios, antigamente tinha presença em um único canal. O consumidor vai na loja, faz aquisição e ponto. Só me comunico com ele assim. Quando eu entro no multichannel, né, eu entro em presença em vários canais e a integração desses canais. Alguns provedores, eu queria que vocês colocassem aqui, de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Coloquem no chat aqui, qual que é o momento que vocês estão hoje. O cross-channel é a interligação e cruzamento de canais. O cara está no site, ele é enviado para o WhatsApp, e do WhatsApp ele cai no CRM, ele cai em outra, e assim eu tenho interligação. E o omnichannel, eu uso a inteligência integrada. O meu site, ele tem alguns plugins, né, que eu consigo visualizar quem acessou esse site, marcar esse cliente e ficar mandando oferta para ele nas redes sociais. Então, eu começo a trabalhar com uma inteligência integrada. Qual que é o estágio que está na empresa de vocês aí? 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0? Gustavo, Cross-Channel, Edmir 2.0. Gente, não tem problema, tá? Tô mandando para participar mesmo, senão vocês dormem aí do outro lado e vamos participando comigo aqui. 3.0, 4.0, ó, Cíntia, show, show, show. Legal. Muita gente já está ambientado aqui no 3.0, 4.0. Legal. Isso aí, turma. Show, show. A Hélida. Oi, Hélida. Desculpe não ter conseguido ir na semana passada aí, tá? Queria muito estar visitando vocês, mas enfim, tive um problema de saúde e não consegui fazer ali, percorrer algumas visitas pelo estado do Pernambuco. Mas estamos juntos. Uma próxima eu estou aí com vocês. Ó, Antenor, show. Então vamos lá, vamos continuando aqui. Quando a gente fala de jornada transacional, gente, o funil de vendas ele já não resolve todos os problemas. Por quê? Quando você aumenta a conversão de vendas, né, você não consegue entender também se o cliente ele vai ser um evangelizador da sua marca, se ele vai vender para você. Hoje, né, a Solintel vende muito por indicação. Então, um dos principais canais de venda que nós temos aqui é um provedor indicando para o outro. Então, esse é um formato de trabalho. Nós somos hoje líderes de mercado, mas todo mundo ama, né? E vamos dizer assim, é evangelista da nossa marca? Não, não é. Então, nós também temos consciência que
nós temos coisas a melhorar, e assim como qualquer empresa. Você não consegue, né, num funil de vendas, usar o impulso da base de clientes. Ou seja, você não consegue fazer com que esses clientes, né, indiquem. Seu CAC, ele só aumenta. Então, cada vez mais você tem que impulsionar nas redes sociais, fazer todo tipo de divulgação de mídia offline, né? Então, por exemplo, outdoor, patrocinar um evento, né? Especificamente uma exposição, aí, agro, alguma coisa nesse sentido, que é muito comum, né, em algumas regiões do país, fazer um patrocínio de um campeonato de futebol, de um time de futebol. Então, cada vez mais você está investindo somente no marketing e não está vendo retorno. Por quê? Você não está investindo no relacional, e sim no transacional. Todo início de mês, né, você está na estaca zero, começando do zero. Então, esse é um ponto. Vou trazer um case aqui, por exemplo, nosso de cursos. Tem cursos, né, de alguns meses que ainda vão acontecer só daqui a alguns meses que já estão vendidos. Por conta do quê? Do bom relacionamento que nós temos com os clientes, sabendo a necessidade que esses clientes têm, perguntando. Quando a gente fala, tá, gente, de relacional, primeiro ponto, a marca. Quão forte é a sua marca? Quanto ela conecta o cliente? Quanto ela faz o cliente entrar em contato contigo? Segundo, a persona. Quem é? A persona é diferente do ICP. A persona é uma personificação da pessoa mesmo. Ou seja, eu tenho lá a Maria, que tem 65 anos, que mora com o marido, que é o seu José, de 70 anos, que eles têm internet na casa deles, eles querem pagar por carnê na boca ali da loja, né, do caixa da loja, porque a conveniência para eles é isso. Já o João, de 23 anos, ele tem internet e acessa só à noite, porque ele passa o dia todo fora de casa, trabalhando, estudando, e ele quer pagar por boleto, ou quer pagar por cartão de crédito. Conveniência. Então, ele não quer ter o incômodo de ir até a loja, enfrentar uma fila e com qualquer coisa nesse sentido. E qual que é a jornada de compra para esses dois? É a solução que eu crio para cada perfil de cliente que eu tenho na minha base. Então, quando a gente fala de flywheel, né, que é a jornada, a nova jornada de vendas, a maior ameaça não é a concorrência, mas vocês garantirem uma boa experiência para o seu cliente. Então, dentro disso, gente, quando a gente fala a jornada em um ecossistema de vendas, você constrói uma audiência com conteúdo e comunidade. Vou começar a destrinchar o que fizemos aqui. Criamos um grupo com um público segmentado que quer acessar o conteúdo de marketing e vendas. Ou seja, então nós atraímos vocês para esse momento. Na sequência, a gente começa a envolver vocês. E, consequentemente, né, se gostaram do conteúdo, se o conteúdo está fazendo sentido aqui, a gente vai encantar. Consequentemente, no primeiro momento, que são desconhecidos, se tornam prospects, viram clientes e passam a ser promotores. Ou seja, vou dar um exemplo agora de provedor de internet. Eu quero vender mais para o corporativo. A gente sabe que hoje o provedor de internet ele tem uma grande densidade de atendimento na pessoa física e uma densidade menor na pessoa jurídica. Então, quando eu falo sobre esse tema e quero colocar aqui uma venda maior para a pessoa jurídica, o que eu preciso fazer? No primeiro momento, eu preciso atrair esse público, eu preciso fazer com que esse público se conecte comigo. Vai ser por impulsionamento? Não vai. Tá? Não vai ser na rede social que ele vai comprar contigo. Ou seja, eu preciso então organizar um evento. Vou colocar todo mundo, todos os empresários, ou um grupo de empresários numa sala. Então eu vou fazer um processo para atrair essas pessoas. Quando eles estiverem numa sala, eu preciso mostrar a eles que eu posso atendê-los de uma forma melhor do que a empresa que os atende hoje, grande operadora ou, enfim, o outro player. Consequentemente, eu preciso envolvê-lo dentro desse evento, dentro desse momento. E, ao final, eu preciso encantá-lo, ou seja, eu preciso mostrar que realmente faz sentido. Então, quando a gente fala sobre, né, os processos aqui especificamente, a gente constrói uma audiência,
engaja essa audiência para criar confiança e ter relacionamento, encanta e expande a memória através da experiência, então eu mostro para ela diferentes pontos e estimula o cliente a participar da comunidade, gerando mais audiência, influência e indicações. Então, esse é a nova jornada de vendas especificamente. Quando eu olho para o ecossistema de vendas, especificamente no modelo, né, envolvendo marketing, vendas e CS, quais são os passos aqui que a gente começa a trabalhar? O passo para a construção. Primeiro, eu crio uma jornada segmentada. Segundo, eu vou reestruturar meu time, a rotina e a cultura. Não estou falando para mandar ninguém embora aqui. A gente sabe quão difícil é trazer uma pessoa para a equipe e fazer com que essa pessoa entre nesse ecossistema. Que eu vou fazer? Eu vou reestruturar as atividades, vou reestruturar alguns pontos ali que ela trabalhava. Ela prospectava de uma forma, ela vai prospectar de outra forma. Eu vou implantar uma daily, por exemplo. Quem aqui tem daily? Quem aqui conhece daily? Já trabalha com daily aí na operação? Ó, Maria Eduarda aqui trabalha. Bom, gente, então como quase ninguém mandou aqui, eu vou falar sobre a daily. A daily é uma rotina onde no início da manhã vocês vão iniciar conversando com todos os vendedores, entendendo o que tem no pipeline desses vendedores, o que está à vista, quais estão sendo as dificuldades em relação a isso, como vocês conseguem ajudar, né, como gestores, como time, o marketing em si, conversando com o comercial, como que está sendo aí a assertividade dos leads? Se vocês já têm dados mapeados, é, se você já tem dados mapeados, ó, o Rodrigo colocou aqui que fazem a daily no final do dia. É uma boa também, tá, Rodrigo? Mas indico no início da manhã, porque a pessoa já inicia o dia orientada a resultado, tá? No final do dia, se você coloca um ponto para ela melhorar, ela vai para casa, talvez acessa ali outras, né? Muda o foco, chega no outro dia, ela perde um pouco a direção, tá? Se funciona para vocês, tá ótimo. Só estou fazendo uma consideração. Quando a gente fala aqui de jornada, então trazendo para o time uma daily, né? E mostrando como chegar a alcançar um resultado, se você já tem dados, fica mais fácil de você propor melhorias. Mas onde que eu quero chegar no ecossistema de vendas aqui? Então, quando a gente fala de ecossistema de vendas, primeiro, eu tenho os desconhecidos que se tornam seguidores. Seguidores não quer dizer que eles compram, tá? Então, eles passam a seguir, passam a analisar a sua empresa, eles se tornam compradores, aí sim. Desses compradores, eles viram consumidores, então eles começam a comprar outros produtos, começam a fazer uma expansão, alguma coisa nesse sentido, e aí eles passam a indicar, tá? Quando você fala de áreas, alcance, engajamento, a gente está falando aqui de marketing, ou seja, aquisição. Quando eu falo de conversão, eu estou falando aqui da área comercial, né? Conversão, e aqui já entra talvez a retenção, uma área de CS, né? Já é uma integração comercial com a área de manutenção. E aqui eu tenho a advocacia, né? Que é o cara que de fato indica. Então, quando a gente entra nesse processo, eu tenho aqui os 3 R's, né? Receita, recorrência e rentabilidade. Ou seja, eu tenho uma receita de R$ 100, eu tenho uma recorrência, todo mês está pingando uma recorrência para nós, e eu tenho uma rentabilidade. Qual que é a minha rentabilidade? 20%, 30%, 35%? Então, isso é importante entender também para poder fazer as contas se está fazendo sentido ou não. Quando a gente fala de vendas, gente, vendas hoje mais do que né? Mais do que nunca RH, marketing financeiro, TI. Tá? Vendas não é só a área comercial. Então, é importante falar que o RH ele precisa contratar gente que pense em crescimento de empresa, que pense em vender mais. A área de marketing, ela tem que estar dentro do comercial. Hoje, a área de marketing da Solintel, ela está dentro do comercial. Ela trabalha dentro do comercial, ela escuta as ligações, eles entram junto nas videoconferências para entender como é que o meu cliente está se comportando. O financeiro precisa pensar na área de vendas, porque o financeiro sabe o que ele pensa? Ele pensa assim, nossa, meu time de vendas ganha tanto. Essa área comissionada, nossa, é a área que mais ganha. Cara, vendas sempre vai ser a área que mais ganha. E o vendedor que não ganhar bem,
você pode demitir, pode tirar ele da base. Por quê? É porque ele não está atingindo o resultado. Você precisa trocar. Ou seja, se você tem vendedores que atingem o resultado, isso eu estou levando em consideração vendedores sêniores, vendedores rampados, que têm uma grande base de experiência, que foram treinados, é muito importante a fase de onboarding. Mas eu quero trazer para vocês aqui, se o vendedor não performa, você precisa trabalhar com ele. E isso é um trabalho do RH. O RH tem que estar junto com você. O financeiro precisa querer pagar mais. E tecnologia pura, TI tem que estar dentro do processo, fazendo com que o CRM seja fácil de utilizar, fazendo com que você veja dados, que a área de marketing consiga ver todos os dados e indicadores dentro da operação e assim por diante. E, gente, caminhando para o fim, tá? Vou trazer mais um exercício para vocês executarem aqui dentro da base de vocês. Multicanalidade, tá? Vocês precisam trabalhar com multicanais, falei lá sobre o processo do Omnichannel. E quando eu falo sobre canal, aqui tem alguns pontos, tá? Nesse gráfico, vocês vão ter são quatro quadrantes, né? Dois desses quadrantes, vocês vão falar de alta prioridade e dois de baixa prioridade. Então, quando eu falo de alta prioridade, é um quadrante que ele dá um retorno no curto prazo e ele já está validado ou ele não foi validado. Então, na parte superior do quadrante não foi validado, na parte inferior foi validado. ROI no curto prazo, retorno sobre investimento no curto prazo. No lado direito, baixa prioridade. Então, eu tenho um retorno no longo prazo, e aí eu tenho uma baixa prioridade porque ele tem um alto potencial de receita, então eu vou investir no longo prazo. No caso de baixo potencial de receita, eu tenho aqui um ROI no longo prazo, eu vou despriorizar, ou seja, eu vou tirar isso da frente. Quando eu começo a focar em receitas, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. No caso aqui interno, então quando eu olho ROI no curto prazo, validado, eu tenho social media, Google Ads, Meta Ads e indicações. Isso aqui está validado, isso aqui gera receita para a sua interna. Quando eu falo de não validado, né, e aí são pontos que a gente vem trabalhando, eu tenho TikTok, eventos, SEO e influencers, tá? Então, a Sorintel ainda não trabalha com influencer, então não contratamos nenhum influencer do mercado para poder falar com vocês. Estamos fazendo uma validação nesse momento, numa parceria com os gestores da Telecom no LinkedIn. Quando eu falo de eventos, a gente começou a abrir a parte de eventos, fazer eventos, né, regionais, então estamos validando, mas hoje um canal nosso de aquisição, por exemplo, vamos para uma Brint. A gente tem, né, vendido ali 1,5 milhão, 1,2 milhão. Esse ano a meta é vender 2 milhões, então todo mundo passa lá no estande para comprar alguma coisinha e ajudar a gente. Então, vamos bater a meta. Mas eventos é um canal também que a gente está validando. Quando eu coloco hoje alto potencial de receita, mas para nós é uma baixa prioridade, porque demanda muito tempo, a gente está falando de YouTube, podcast e palestras. Então, eu tenho um ROI no longo prazo, mas um alto potencial de receita, mas para nós hoje não está dentro do nosso planejamento estratégico mexer com isso agora. E quando eu falo de ROI no longo prazo e baixo potencial de receita, estou falando ali de, né, O2H. O que é isso aí? Por exemplo, outdoor, né? Cinema, rádio, esse tipo de, para nós, Sorintel, não funciona. Aí que eu quero trazer para vocês. Qual é o potencial para vocês? O que é prioridade para vocês? O que é baixa prioridade? Esse é um exercício para vocês executarem dentro do provedor de vocês. A mesma coisa que eu fiz, aí vocês vão mexer aqui os círculos e colocarem da forma que melhor se encaixa para vocês. Por fim, gente, fechando aqui, tá? Daqui a pouco vai rolar o sorteio do curso, então não saiam que está fechando. Qual que é o nosso objetivo aqui de marketing e vendas, tá? Aumentar o tráfego, ou seja, criar tráfego para que a gente consiga ter o maior número de pessoas se relacionando com a gente. Então, aqui tem um exemplo, né? Um dos meios aí para você se relacionar ter ali isso aqui é o Tinder, né? Especificamente ali você consegue encontrar pessoas, né? E vai qualificar essas pessoas para poder ter, né, um jantar romântico, um date, e de fato, né, ter um engajamento e conhecer a pessoa.
Se der tudo certo, vocês vão entrar numa conversão, ou seja, vocês vão fechar negócio com essa pessoa, mas o que que é mais difícil num relacionamento? É ter a retenção. Enfim, manter essas pessoas, né, que a gente ama ao nosso lado. Ou seja, então a gente tem que conquistar essas pessoas todos os dias. Então, esse é uma analogia que eu quero trazer para vocês da área de vendas, da área de marketing, para vocês começarem a trabalhar. Por fim, gente, fechando aqui, mais 3 minutos e já libero vocês. Vou liberar a bolsa na sequência, que o nosso time já vai fazer o sorteio. O curso que nós lançaremos agora na próxima semana, um curso de 4 dias com muita intensidade. Isso aqui é uma palhinha do que vocês vão visualizar durante o curso e que chama, né, Marketing de Performance para ESPs. Então, eu vou trazer para vocês de segunda a quinta-feira, durante aulas telepresenciais, ou seja, traremos ali muito conteúdo. Eu vou passar aqui a ementa na sequência. Vocês recebem certificação. Então, quem tiver, né, um analista de marketing, tiver uma pessoa de dados dentro da empresa, mas principalmente ele é focado para a área estratégica. Então, donos de negócios, gestores, pessoas que estão aí no tático da operação são muito bem-vindas para o curso, tá? Dentro dos módulos que a gente vai abordar, primeiro, módulo 1, Fundamentos da Estratégia de Marketing. Então, a gente vai falar sobre estratégia de marketing no primeiro módulo. Segundo, construção de time de marketing ou contratação de uma agência. Ou seja, o que eu preciso avaliar para ter um time interno ou contratar uma agência externa? Quais são os pontos que eu preciso ter dentro de conhecimento para poder exigir desse time de marketing ou contratar uma agência da direção? Às vezes vocês contratam pessoas, mas não sabem dar a direção correta para o time de marketing. Não sabem, contratam um monte de analista para ficar postando coisa nas redes sociais. Isso não funciona. Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos. Dentro desse módulo, construção de marca e identidade. Então, a gente vai falar aqui sobre como conectar com o cliente, construir uma marca forte, trabalhar a marca de vocês, estar sempre presente. Marketing de conteúdo e engajamento. Então, aí sim a gente vai falar aqui sobre conteúdo e engajamento, como que vocês conseguem trazer. Os posts frios, eles não conectam com o usuário final. Então, só que para você gerar conteúdo rico e engajamento custa caro. Então, precisa, né, trabalhar de uma forma assertiva. Growth marketing, né, estratégia de crescimento. Então, não sei se todo mundo aqui sabe o que é growth, né? Mas nós vamos trabalhar a parte de alavancas, como crescer através de alavancas. Então, isso é growth. Growth é melhorar constantemente. Análise de dados e métricas estratégicas. Então, a gente vai falar sobre CAC, LTV, custo por clique de cliente. Vamos analisar as conversões, falar dessa jornada, esse ecossistema de vendas, onde a gente vai analisar as conversões, analisar as estratégias que vocês estão utilizando para conectar com o cliente. E, por fim, gestão financeira para o marketing. Ou seja, quanto que eu tenho que dedicar do meu orçamento para o marketing, quanto que eu tenho que, de fato, separar de budget, quanto que eu aloco, por exemplo, para rede social, para patrocinado, quanto que eu aloco para um patrocínio de um clube, um media off, um trade marketing ou uma mídia digital. Então, esses são os pontos aqui que eu quero trazer para vocês dentro desse curso. Por fim, gente, queria agradecer demais a presença de cada um. Vai acontecer o sorteio agora. Deixa eu só receber as orientações do meu time aqui. Para quem quiser receber a apresentação, basta acessar. Eu acho que deixaram no site um link aqui para poder acessar. E aí já tem aqui, ó, o pessoal vai receber a apresentação naquele link do WhatsApp também, tá? Então, quem entrou no grupo aí, ó, clicar nesse link, vai acessar aí o grupo. Beleza. Gente, e a grande sorteada aqui foi a Ingrid Amanda, da Qualinet. Parabéns, Ingrid. Entre em contato com o nosso time aqui, que o pessoal já vai passar para você a bolsa, né, para estar com a gente. Por fim, gente, antes de saírem, vamos fazer uma foto
Nós todos aqui gostaria muito de fazer uma foto com vocês para registrar esse momento. Vamos tirar uma foto aqui, rapidinho, ligar a câmera, todo mundo. Time de marketing, me ajude. Como é que eu faço aqui, Gabi? Liga o som aí. Ou Natália, não sei quem está aí com a gente. Tira a apresentação aí, doutor. Boa, tira para aqui. É o time que manda, gente. Feito? Peraí, um minutinho. Bora, Colocar fala para a todo gente mundo fazer uma aqui. pose aqui, né? Sorri. Exato. Avisa aí, 3, 2, 1. Bora. 3, 2, 1. Boa. Isso aí. Fechou. Valeu, turma. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo tempo e espero que aproveitem bastante esse conteúdo.